E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a parte 2 do vídeo que eu postei, prostituição aos 15 anos. Muita gente não entendeu, então antes da gente começar esse vídeo eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E gente, aproveitando, quero agradecer aos 400 inscritos aqui no canal. Pra mim esse número é muito importante, então eu quero deixar já registrado a minha gratidão para todas as pessoas que estão seguindo, que deixam mensagem, até mesmo os haters, que eu já tenho haters. Quero agradecer. E é isso, gente, bora pro vídeo. E é isso, gente, eu vou fazer a continuação. Eu não sei se o áudio vai ficar muito bom pra vocês, porque como vocês podem ver, eu estou gravando da praia. Eu queria gravar de um lugar mais tranquilo, mas também não queria gravar de casa, então eu vim gravar na praia pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se a iluminação estiver ruim, é porque, como eu disse, eu estou na praia. E é isso, gente. No primeiro vídeo eu expliquei pra vocês como foi o meu processo quando eu caí no centro de São Paulo. Só que lá eu tentei resumir de uma forma bem rápida pra vocês entenderem. E muita gente não entendeu. Então eu vou explicar nesse vídeo como foi realmente o processo, como a minha família se portou, como minha família soube e como foi pra mim tudo isso. Então, tá? Gente, voltando agora um pouco mais confortável, né? Eu vou contar pra vocês como foi esse processo. A imagem vai estar ruim, a iluminação vai estar ruim, mas vai ficar assim até eu decidir onde realmente eu vou gravar os meus vídeos pra vocês. Eu tô olhando pra lá e não tem nada pra lá, é pra cá. Ok. Então, com 13 anos, eu vou começar com os 13 anos. Com 13 anos, eu estava na escola, matriculado, morava com os meus pais, como toda a família normal. Eu não tinha coragem de contar para os meus pais que eu era gay, mesmo os meus pais percebendo, porque eu sempre fui muito diferente. A família do meu pai sempre falou pra minha mãe, ele é diferente, ele tem que levar ele no psicólogo, tem que levar ele no médico. E o meu problema não era esse, tá? O meu problema era outro. Eu tinha passado já por problemas que acarretaram diversos problemas, inclusive de depressão, mas eu não sabia na época o que era depressão, né? E vou tentar deixar aqui para ficar mais fácil. E aí o que acontecia? Eu me tornei um adolescente rebelde, né? Eu me tornei rebelde e eu só queria andar com as pessoas que também eram rebeldes. Porque pra mim eu não conseguia ter amizade com pessoas normais. E até hoje é estranho eu falar isso pra vocês, mas o tipo de pessoa que eu atraio pra fazer amizade são só pessoas que são totalmente loucas, assim, sabe? Tipo, muito fora da casinha. Então, o que eu prefiro hoje? Hoje, por só conhecer pessoas que estão literalmente fora da casinha, eu prefiro não ter amizades, entendeu? Eu prefiro não me misturar com ninguém pra não atrair mais esse tipo de amizade, tá? Se vocês verem eu passando muita língua na boca, é porque eu passei um gloss e eu senti que ele formou umas pelinhas assim, sabe? Então, e aí o que aconteceu? O que acontece? Eu só conseguia conhecer pessoas que eram desse nível. Ou eram pessoas rebeldes, ou tinha passado pelo que eu passei, ou então tava mexendo com droga, ou então já bebi e fumava com 13, 14 anos, tá? Pra mim era muito mais fácil ter amizade com esse tipo de pessoa, porque pra mim eles me aceitavam de cara, sabe? Não tinha muita coisa, tipo, não tinha que ter muita química. Me aceitavam. Eles estavam na merda, então eles queriam, quanto mais pessoas eles conseguissem levar pra merda, era basicamente isso, mesmo tendo 13, 14 anos. Então com 13 anos eu comecei a andar com um grupo, com os meninos que estudavam comigo. Eu estudava numa escola de freira. Eu estudava num colégio de freira, e aí de tarde tinha a escola normal, a escola normal que eu estudava. E esse menino que eu comecei a andar primeiro, ele estudava comigo nesse colégio de freira, né? Se eu não me engano, me falaram que esse garoto morreu. Então eu não sei, eu não posso confirmar, mas me falaram que um deles tinha morrido, porque eram 2 irmãos, os 2 eram gêmeos. E como funcionava? Eu era amigo de um deles, na verdade eu era amigo dos 2, mas um eu era mais amigo. E a gente ia pra escola normal, a gente se encontrava e ia pro shopping. Aí ele tinha uma mania que ele gostava de entrar na loja Americanas, no Brasil, pra roubar folha de caderno, folha de fichário. Pra nada, porque ele pegava e dava pras meninas, né? Dava pras meninas na escola. Então, eu basicamente criei essa mania com eles. A gente entrava nas lojas, roubava folha de fichário, e teve uma época que a irmã dele ficou
que a irmã dele, ela ficou grávida. Então ele começou a pegar até roupa de criança, roupa de bebê recém-nascido. E como não era pra mim, eu não via problema, pra mim era divertido, sabe? Pegar aquilo e sair correndo. Correndo não, porque ele só tirava o rótulo da peça e saía normal. Então tudo começou, a meu lado rebelde começou nessa fase. Depois, eu me afastei desse menino quando os meus pais descobriram, me proibiram de andar com esse menino, que o nome dele era Vitor. E eu comecei a cabular aula sozinho. Nessa época que eu comecei a cabular aula sozinho, eu ia pro shopping, ficava lá a tarde inteira no shopping e voltava pra casa. E o que eu fazia para os meus pais não descobrirem que eu estava cabulando aula? Porque a escola, para informar que você está faltando, eles demoravam muito para informar que você estava faltando na escola. Então, o que eu fazia? Eu ficava lá no banheiro e ficava escrevendo vários textos, várias contas que nem existia, várias coisas como se eu tivesse feito tudo na escola. Então eu sabia que os meus pais olhavam meus cadernos para ver se eu tinha feito alguma coisa na escola, e eu fazia isso para poder eles acharem que eu tinha feito lição na escola. Ficava no banheiro fazendo uma matéria que não existia, né? E aí, às vezes eu mesmo assinava lá de qualquer jeito, dizendo que tava bom, que tava ok, e só para eles acharem que eu tava indo pra escola. Nessa época com 13 anos que eu comecei a ir pra escola, eu gostava de ficar naquele espaço de brinquedo, sabe? Tipo a Playland. E aí, uma vez eu tava lá sozinho e apareceu um velho. E ele falou para mim, e ele me deu um cartão de jogos. Eu cheguei a brincar lá e ele falou pra mim assim: eu te dou 50 reais pra você ir ali comigo. Na época, 50 reais era muito dinheiro. Se eu chegasse em casa com 50 reais, já sabe, né? Eu ia tomar uma porrada. Então, como funcionava? Eu nunca me contei pros meus pais isso. Eu fui com esse cara, ele não fez nada comigo, ele só me alisou e me deu 50 reais. Essa foi a primeira vez que eu fui do Tatuapé pro Anhangabaú e eu não sabia, porque ele me levou até lá, eu fui com ele até lá. Ele morava bem na saída do metrô Anhangabaú, eu não sabia que lá era Anhangabaú. E eu fui pra casa do cara, ele só me alisou, porque com certeza ele sabia que eu era menor de idade. E aí ele me deu 50 reais. Ok, fui pra casa pensando naquilo, tá? Nessa época eu ainda era virgem, eu nunca tinha transado com ninguém. Então, ok, isso passou um tempo. Eu não lembro se eu contei pra vocês a história de quando eu fiz 15 anos, que foi quando eu tive minha primeira relação sexual, que foi com um cara no shopping também. Eu tava no shopping, nesse mesmo local, na Playland, e eu conheci um cara que ele era tatuador e eu era apaixonado por tatuagem. Eu tava com 14 anos, porque eu lembro que a minha primeira tatuagem eu fiz com 15. Então eu estava com 14 anos, não tinha tatuagem nenhuma, eu achava bonito. E ele perguntou se eu não tinha nenhuma tatuagem, se eu não gostava. Aí eu falei não, que achava legal e tal. E ele me convidou pra ir no estúdio de tatuagem dele. Eu fui, chegando lá, ele não falou nada pra mim, ele só falou, tira a roupa. Então nesse momento, o que eu fiz? Eu tirei. Eu tava lá, eu tinha uns 14 anos, ele devia ter uns 22, 23. Eu tava no estúdio dele, ele disse que me daria uma tatuagem quando eu quisesse. E se eu queria ficar com ele ali. Eu já tava ali, eu não sabia o que era ficar, eu não sabia em relação eu sabia que era sexo em si, mas eu nunca tinha feito. Então ali aconteceu. Foi a primeira vez que eu tive relação. Eu lembro que eu saí dali todo sangrando. E não foi bom. O cara era muito bonito, mas não foi bom. Foi algo novo pra mim. E eu lembro que eu saí ali com o uniforme e eu tinha a sensação que na minha perna estava escorrendo alguma coisa. E era sangue, porque depois eu cheguei em casa, eu tava cheio de sangue. Então eu aproveitei, corri pro banho, lavei aquela roupa e joguei na roupa pra lavar. Porque na época as nossas roupas ficavam... A minha mãe lavava as nossas roupas. E aí, o que aconteceu? Depois disso passou, não sei o que, eu acabei conhecendo um monte de pessoas. Aí comecei a namorar um rapaz que também era tatuadora. Eu já tinha 15 anos, foi com ele que eu fiz a minha primeira tatuagem. Mas mesmo estando com ele, eu já comecei a sair pro centro de São Paulo. Nisso tinha passado muita coisa, nesse um ano. Eu tinha voltado a ter contato com um menino que eu gostava na época da escola, só que a gente não tinha muito contato porque a gente era muito diferente. Então a gente começou a sair. Ele me apresentou, foi ele, o Gabriel, ele que me apresentou a República.
Isso foi na véspera de Natal. Ele me apresentou à República, a gente marcou de se encontrar. Eu já não estava morando com a minha mãe, estava morando com a minha avó. E daí em diante foi só ladeira abaixo, porque quando você conhece a República, quando você vai a primeira vez na República, eu não sei pra vocês, mas pra mim aquilo tudo foi muito novo. Aquilo me chamou muita atenção, aquele mundo, sabe? Eu via muitas luzes, eu sempre gostei muito de coisas de balada. Então aquelas luzes me chamavam atenção, sabe? Luzes de balada, aquele tanto de gente aproveitando, bebendo, curtindo, fumando. Então dali eu comecei a beber e comecei a fumar. Eu só não comecei a usar droga naquela época porque não me chamava atenção a droga. A droga em si não me chamava atenção. E também eu não tinha dinheiro, né? Então, eu comecei a ir pra República. Eu já falei pra vocês, quando eu caí na República com 15, 16 anos, eu não me prostituí. Eu fui ter a minha primeira experiência com 17 anos. E nesse período dos 15, 16 anos, eu arrumei um trabalho noturno. Em uma das fases da minha vida que eu estava lá, eu estava com 16 anos, com 15, 16 anos, e eu fiquei 2 meses fora de casa. Eu saí de casa, eu fugi de casa, porque os meus pais, eles eram assim, eles eram muito rígidos. E eles não aceitavam esse negócio de você ser gay, de você ser... toda vez que saía algum assunto de gay, o meu pai mandava minha mãe resolver. E a minha mãe, nessa época, ela não tinha cabeça aberta, que nem ela tem hoje. Então, ela falava pra mim, eu vou te colocar na rua de vestido, pra todo mundo ver, já que você quer ser menina, e não sei o quê. Então, aquilo foi me causando um trauma. E eu não entendia o porquê que eu tava passando por aquilo, entendeu? Eu achava as meninas bonitas, mas eu sentia atração por homens. Lembrando que dos meus 5 até os meus 11 anos de idade, eu passei por vários abusos, sendo entre uns 3, 4 abusos por pessoas diferentes. Então, eu já tinha na minha cabeça de que, por que essas pessoas fazem isso comigo, escondido, e eu não entendia, eu tinha medo de contar para os meus pais. Então, isso já acarretou vários problemas em mim. E aí depois eu fui cedendo para esse lado, sabe? Para esse lado do mundo mais obscuro, basicamente, né? Vamos lá, vamos partir para a parte desse vídeo, que eu tô resumindo, tô tentando resumir tudo, mas em um momento melhor eu explico tudo com mais calma em outros vídeos, se vocês quiserem. Como eu cheguei a fazer o meu primeiro programa? Eu estava entregando um panfleto e eu lembro que nesse dia estava muito fraco o movimento e uma pessoa chegou em mim, um menino que eu conhecia lá na República, ele falou pra mim, fica naquele tal lugar e lá vai aparecer os caras, vão te oferecer dinheiro e você dá o seu valor. Aí eu perguntei, quanto que vocês cobram aqui? E eles falaram, 50, você joga 100, você cobra R$100. E se eles reclamarem, se eles reclamarem e for fazer alguma coisa com você no carro, você pode cobrar 50. Então, o meu primeiro programa eu cobrei 100. Eu lembro que o cara trabalhava num negócio... O cara, ele era horrível, devia ter uns 40 anos. Ele trabalhava ele tava com aqueles carros de quem trabalha na Telefônica. Eu nem sei se existe mais a Telefônica, mas na época ele trabalhava na Telefônica e estava assistindo um carro dele, Telefônica, e ele estava rodando lá na rua. Nessa rua, era dividido em 2 ruas. Tinha o Arrego Freitas. Não, desculpa, tinha o Largo do Aroche, a rua Largo do Aroche, que era só de garotos de programas bombados, e tinha a Vieira de Carvalho, que era de garotos novinhos, assim. Então, eu achei melhor eu ficar ali. Como foi a minha primeira experiência? Nós fomos para um hotel. O cara era horrível. Nós fomos para um hotel que depois dali virou o meu... onde eu levava todos os clientes. E lá ele falou, tira a roupa, deita. E aí foi o que eu fiz. Eu lembro que ele tirou da bolsa dele um saco de camisinha e gel. Ele tentou, acho que 2 vezes e não estava dando certo. Então ele tirava as camisinhas. Eu lembro que ele tirou a segunda camisinha e ele falou, vou tentar mais uma vez. Se não der certo, a gente vai embora e eu não vou te pagar. Eu falei, não, mas eu vim até aqui. Se não tá dando certo, eu vou fazer o quê? Aí ele perguntou, mas você nunca transou? Eu falei, não. E aí, nunca tinha feito sexo assim, sabe, dessa forma. Então, pra mim aquilo foi muito estranho. Eu lembro que ele não me pagou 100, ele me deu R$50 e ele me deixou de volta lá no lugar.
Foi horrível, não foi bom. Acredito que pra ele também não foi bom. Foi muito ruim, foi uma coisa meio forçada. E é assim, gente, esse foi o meu primeiro programa. A minha família nunca ficou sabendo. Ninguém nunca ficou sabendo, eu tô contando pra vocês. E é isso. Foi assim o meu primeiro programa. Foi com um cara desconhecido, numa rua que eu já conhecia. Numa rua que você era obrigado a pagar a rua pra você ficar lá nos pontos. Porque naquela época tinha umas famílias, tipo, família não sei o que, família não sei o que. E aí o cabeça disso era sempre um cara mais velho querendo ganhar dinheiro em cima dos meninos novos. Então, eles davam droga pra você vender, ou então você tinha que pagar a rua. E como eu não vendia droga, eu nem sabia como vender uma droga, às vezes eu cheguei a pagar umas 2 vezes a rua. Primeira vez o cara me cobrou R$200 porque eu tava fazendo show. Eu era muito bagunceiro, então eu fazia muita bagunça na rua. E eu paguei esses R$200 e depois eu fiquei sabendo que ele perdeu esse dinheiro. Então, assim, inclusive esses 200 eu ganhei com o segundo cliente que eu saí, que já tinha sido esse apresentador que eu falei pra vocês que eu saía, que eu fiquei 11 anos saindo com ele. Eu vou resumir aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu vou fazer parte 3, porque é muito comprida a história. E é isso, gente. Eu só não vou continuar porque já deu 15 minutos, tá bom? Gente, se vocês gostarem, deixa nos comentários, me digam o que vocês achou e beijo.